Bem-vindos ao canal O Estado Mental. No episódio de hoje vamos falar sobre mudanças climáticas e o aquecimento global. Por que falar sobre o aquecimento global? Por que não? Por que existem certas coisas que nós não podemos nos questionar sobre o aquecimento global? Afinal, isso é ciência e toda ciência deve ser questionada. Uma coisa que eu quero questionar hoje é o fato de falarem que 97% dos cientistas estão de acordo que o aquecimento global é verdadeiro. 97% dos cientistas estão em consenso. Isso não é estranho. Não é estranho porque a ciência ela não avança por consenso. A ciência avança por questionar, por fazer experiências, por recolha de dados, e após a recolha dos dados, formulamos teorias ou aprendemos novos conceitos. Mas aqui está uma parte da ciência que ninguém pode dizer que está errada. É estranho que a massa de um átomo não é uma coisa que não podemos nos questionar. A massa de um átomo, o que achamos que é agora, pode muito bem estar errada. E se vier algum cientista que prove que está errado, logo temos um novo conceito científico. Por que o mesmo não é feito com aquecimento global? Muito bem, existem vários cientistas que simplesmente não estão de acordo com o aquecimento global. E durante 2 ou 3 episódios eu vou falar por que eles não estão de acordo. Por várias coisas, não é só uma. Podemos ver cientistas, e desculpa se eu falar o nome errado, mas o nome vai aparecer aqui. Cientistas como Ivar Giaever, Nobel da Física. Ele deu um salto quântico em supercondutores. Vemos William Hupper, professor de Física Quântica em Princeton e também professor de Física Aplicada. John Coleman, criador do canal do tempo, The Weather Channel, nos Estados Unidos. Freeman Dyson, físico-matemático de Princeton, e muitos outros cientistas que ganharam Nobel. Mas é engraçado, todos esses nomes que eu falei para você agora, eles só falaram contra o aquecimento global existir quando? Só quando eles se reformaram. Porque se eles falassem antes, quando estavam trabalhando, mesmo sendo grandes Nobel, a carreira deles seria destruída. Isso não lembra alguma coisa na história? Dizem que 97% dos cientistas falam que existe aquecimento global. E existe por causa do consenso, embora o método científico não é assim. E todos os que falam contra devem ser destruídos. Toda a sua carreira, toda a sua reputação, tudo. A história nos diz que, antigamente, pensavam que o Sol girava à volta da Terra. E era um consenso entre todas as pessoas da Terra. E quem falasse o contrário tinha de ser destruído. Há muito tempo atrás, achavam que a Terra era plana. E era um consenso entre todos os habitantes. E quem falava contra era um herege e devia ser destruído. Mas pense um pouquinho. Se realmente é verdade, por que não podemos estudar? Agora, Ivar Giaever, o Nobel da Física, ele agora anda falando muito sobre isso. E uma coisa que ele falou, e eu acho que é verdade, hoje em dia fala-se muito sobre ciência, mas ele dividiu a ciência sobre várias coisas, que algumas são ciências e algumas não são. Ele falou que a ciência existe em ciência verdadeira, que é supostamente o que todos os cientistas devem procurar. Existe ciência patológica, que é uma ciência doente, digamos assim. Tentaram fazer o método científico, mas fizeram ele com erros. Não foi propositado, mas tem erro. Acontece, somos humanos. Todos os cientistas são seres humanos. Temos ciência fraudulenta, que é ciência propositadamente errada. Por exemplo, no filme Obrigado por Fumar, existe uma parte que o ator fala que adora aquele cientista. E se ele quiser, pode até provar que a gravidade não existe. Bom, é um cientista pago para chegar a um resultado. E ele fazia até com que parecesse que cigarros fazem bem à saúde. Depois tem ciência lixo. Até fiz um episódio há uns tempos atrás, bem no início desse canal, que eu falava que eu odiava isso. E o Facebook tá cheio disso. Que é ciência lixo absoluto. Coisas tipo, você pega um grupo de 5 pessoas, dá sopa de tomate, um grupo de 5 pessoas dá sopa de ervilha, e o grupo
que tiver menos casos de câncer comprovam, por exemplo, que sopa de tomate faz bem contra o câncer. E o pior de tudo, a pseudociência. Eu vejo a ciência como investigador e os cientistas como investigadores. Tudo o resto que não for isso é mentira. Muito bem, o que a pseudociência tenta fazer é procurar dados que confirmem as suas teorias. Isso é o absoluto oposto que um cientista deve fazer. Aliás, vocês se lembram no filme Sherlock Holmes? You have to admit, Holmes, that a supernatural explanation to this case is theoretically possible. No, agreed. But it's a huge mistake to theorize before one has data. Inevitably, one begins to twist facts to suit theories instead of theories to suit facts. Exatamente. Nós não podemos ter uma teoria e depois procurar todos os dados para afirmar que aquela teoria está certa. Não. Temos que primeiro pegar os dados, depois analisar os dados e dos dados vem uma teoria. As temperaturas estão crescendo? É devido à atividade humana? Se as temperaturas estão aumentando, vão terminar em catástrofe? As medidas adotadas, elas consertam o problema? Por que o corpo político ataca qualquer um que fale contra esse conceito? Ou sequer questione? Porque caso você não saiba, só o fato de eu questionar, se eu tivesse em 3 países da União Europeia e um da Ásia, poderia ser preso. É verdade. E eu quero que vocês fiquem com uma coisa bem assente. Provavelmente que eu acho que é a maior razão, e eu vou dar direto nesse episódio, qual é a maior razão que eles estão fazendo isso, a classe política. Os governos do mundo gastam 12 trilhões de dólares anualmente para combater o aquecimento global. 12 trilhões. Esse é um número difícil de quantificar. Já sei, uma maneira boa de você saber mais ou menos quanto é isso, toda a dívida externa de todos os países no mundo combinada dá 50 trilhões. Ou seja que se deixarmos por 5 anos de investir nisso, podemos pagar todas as dívidas de todos os países do planeta e acabar com todas as crises econômicas possíveis. E ainda sobravam os trocados. Um bom trocado. E economistas já fizeram isso em Princeton e Harvard e falaram que a cada 100 dólares que você gasta combatendo o aquecimento global, só 3 dólares é que são usados para a causa. E o Acordo de Kyoto, que é a entidade máxima, absoluta, a nível de aquecimento global, só reduziria 0,005 graus Celsius em 20 anos. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui bem esclarecida é que estão dando muito dinheiro para ele. Muito dinheiro faz com que as pessoas não gostem de ser questionadas. Mas a ciência não avança se não conseguirmos questionar as coisas. Pensa bem nisso. Você pode ser um cientista que esconde o que você fez. Em compensação, continua ganhando, mesmo que seja pouco, e continua com a tua carreira. Ou você fala a verdade e destrói a tua carreira, destrói tudo que é teu. O que você faria? Essas pessoas que estão questionando o aquecimento global, eu acho que são heróis. Mesmo se eles estiverem errados, a ciência não vai ficar abalada por isso, porque os dados iriam mostrar que eles estavam errados. Mas então por que a comunidade científica está fazendo isso? Por que os políticos estão fazendo isso? Só há uma resposta: dinheiro. Dinheiro e mais nada. Não perca o próximo episódio, que eu vou dar vários dados científicos sobre essa situação. Se lembre de partilhar esse vídeo, porque nós nos questionarmos, seja sobre o que for, não é pecado, não é um dogma, é o nosso direito. E você, se você está se questionando, você é resistência. Meu nome é Marco e esse foi mais um episódio de O Estado Mental.